E vamos ver que o Senhor Ele vai falar aos nossos corações através da palavra dele, porque eu costumo falar que o Senhor está falando desde a hora que começou o culto, quando nós estávamos na nossa casa, se arrumando, se preparando, com o coração desejoso de estar neste lugar. Nós estávamos já cultuando a Ele para chegar. E quando chegamos aqui, começamos, louvado seja o ambiente já estava preparado para receber eu e você, como já foi falado aqui, com a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim, é o melhor. Não, é só o cumprimento do que ele já tem falado ao decorrer do culto. Como eu sempre ouvia dizer que a palavra é a cereja do bolo. Aquilo que nós achamos, faltou. Não, é só o que precisava para fechar de tudo aquilo que o Senhor tem falado para mim e para você. E muitas vezes Deus não falou, Deus falou. Muitas vezes eu e você não prestamos atenção. Estamos tão focados, esquecemos que Deus ele está falando todo o tempo. 1 Samuel 17, a partir do 23, vamos ler alguns versículos que vai nos dizer assim. E estando ele falando, ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante deles, porque o temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: vistes aqueles homens que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá. Amém? Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, bem conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Falando de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Davi, um homem, louvado seja o nome do Senhor, chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, chamado dentro de um tempo. Louvado seja o nome do Senhor, que pela lógica ele não era para ser escolhido, mas aprove ao Senhor escolher Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele não foi escolhido num tempo que todo mundo era escolhido, porque Davi, dentro da casa de Davi, todos eram formosos, robustos, bonitos, capacitados aos olhos, bem vistos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que vamos olhar assim e dizer que quem chegou dentro da casa de Davi para escolher, e chega lá, olha, todo mundo está aqui. Entre os irmãos, os mais apresentados foram apresentados. E quando chega a hora, o Senhor diz para o profeta, diz: não é nenhum desses. Não olhes tu para a aparência. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta indignado pergunta para o pai: ainda falta mais alguém? E dentro disso aí, louvado seja o nome do Senhor, o pai olha, achando que aqueles ali eram os que iam ser escolhidos. Às vezes você está precisando de mais alguém, tem o que está apacentando ovelha, está no campo, que não tem serventia. Louvado seja o nome do Senhor. Só serve para estar apacentando, cuidando de vaca, de boi, de ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor escolhe Davi. Só que Davi, ele é ungido, só que ele não é rei naquele momento. Ele é ungido, louvado seja o nome do Senhor, só que não foi para
deserto. Ele só teve a unção, mas voltou para a sua função. Louvado seja o nome do Senhor. De apacentar ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Só que lá no campo de batalha vai acontecer vamos dizer, uma guerra entre os filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro dessa guerra vai dizer que vai surgir um gigante, com o nome de Golias, que a própria palavra vai dizer que ele vai parecer amedrontador, com seus capacetes, com suas lanças, tudo muito, muito grande, muito enorme. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vem para colocar medo naqueles soldados. Quando eu comecei a ler, reler, eu falei assim, mas como é que é isso, Jesus? É soldado, é guerreiro, é para isso que eles estão no exército, que foram alistados, homens grandes, homens que sabem manejar espada, homens que não temem a batalha. Só que aqueles homens, diante do que estava acontecendo, aqueles homens estavam amedrontados. A palavra vai dizer que Golias, ele passou 40 dias afrontando Israel, e ninguém se prontificava. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém, louvado seja, se apresentava da maneira que precisava se apresentar. Homens experientes com espada, homens com experiência de guerras, eles não se atreviam a enfrentar o gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo contrário, quando eles se apresentavam para afrontar, o que eles faziam? Eles se escondiam. Louvado seja o nome do Senhor. Só que mediante esse cenário, vai ter um que o Senhor vai usar dentro desta guerra. Aí a gente vai pensar, vai ser Davi? Vai ser não. Vai ser o pai de Davi que o Senhor vai incomodar. Ele nem sabe do que está acontecendo, e começa a arder no coração da balaçai. Davi, amanhã tu vai visitar os teus irmãos, Geminarácia, e só volte aqui quando você tiver notícia. Leva alimento, leva o que ele precisa, leva a coisa certa, mas vai ver como é que estão os teus irmãos. Davi, aquele que ninguém dá nada, aquele que diz assim, é baixinho, é ruivo, assim, todo mundo diz que diz o jeito dele, mas o Senhor escolheu esse que pela aparência é desprezado, mas aquele que é aceito pela aparência é covarde. Louvado seja o nome do Senhor, que foge, que se esconde. Louvado seja o nome do Senhor, porque só tem a aparência de soldado, mas na hora da guerra ele não é soldado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque que está no campo de batalha que está guerreando. Porque muitas vezes nós ficamos dizendo assim, é guerreiro. Só que aí o Senhor, tu tem certeza, filho, que é guerreiro? Tu tem certeza, filho, que é guerreiro? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Senhor está ali com a espada. Senhor está ali. Você está não, filha. Está não, filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe enganar pelos seus olhos, por aquilo que você está vendo, mas se deixe se levar por aquilo que eu estou dizendo, porque a minha palavra diz. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, louvado seja o nome do Senhor,
A própria palavra dizer que nós lemos que Davi ele chega bem no momento em que o gigante ele começa novamente. Ele começa novamente com as afrontas. E quando Davi, aquele garotinho raquítico que ninguém dá nada, ouve aquilo, sobe um negócio dentro dele que quem é soldado não tem, não conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Só conhece levantar a espada superficialmente, só conhece, louvado seja o nome do Senhor, de ouvir falar, mas não conhece de intimidade, não conhece, louvado seja o nome do Senhor, o Deus, louvado seja o nome do Senhor, que faz o impossível. E quando Davi, aquele que o ajudara lá no campo, ouve afrontar o Deus todo-poderoso de Israel, aquilo o comove por dentro, aquilo desperta. E quando ele chega para os irmãos, Davi mal fala, já se levanta, dizendo: quem é que tu pensa? Tu não pode fazer nada dentro dessa situação. Eu sou guerreiro, eu estou no campo de batalha, eu entendo de guerra. Só que Davi, quando ele está liberto, alguém ouve que Davi ele está se apresentando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: então deixa que eu vou, já que não tem ninguém entre vocês que são guerreiros, que estão soldados, que sabe de espada, sabe de guerra. Vai um pastor de ovelha para o campo de batalha. Aleluia! Já que os soldados que são soldados não estão dispostos, Deus ele traz, louvado seja o nome do Senhor, aquele que não é da função, louvado seja que não é do campo, que não entende espada, que não entende guerra, para guerrear a guerra dos soldados, levar a sala. Glória! E muitas vezes nós ficamos esperando: o Senhor vai vir dali. O Senhor não vai vir. Vai vir dali, não vai vir. Não se apavore. Porque quando Davi ele se apresenta, ele diz: não desfaleça os corações desses homens. Porque nem a palavra para levantar tinha. A palavra que vinha é de desânimo. É para desistir, é para parar, para fugir. Mas Davi ele chega com a palavra de ânimo, de esperança para aquela situação. E Davi ele chega, louvado seja o nome do Senhor, daquele campo, louvado seja o nome do Senhor, e ele vai e chega aos ouvidos do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Que tem um jovem, um mancebo jovem, tem uns 16 anos, que ele decidiu ir contra o gigante. Eles olhando assim, como é que é o negócio, como é que é a situação. Nós aqui, e nós vamos mandar você, uma criança, dentro desse cenário. E aí o Saul, ele olhando, ele falou: já que você vai para a guerra, então deixa eu te botar a minha armadura em você. E ele começa a colocar. Davi ele coloca aquela armadura de Saul. Só que Davi ele é pequeno. Saul deve ser um homem grande, robusto. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, a própria palavra vai dizer que quando ele coloca, ele não consegue dar um passo com aquela armadura, porque não é dele, não tem o número dele, não tem a alçada dele. E quando o Senhor ele me trouxe essa palavra, ele me lembrou desse detalhe. Aleluia! Porque muitas vezes nós estamos em guerras, e eu quero usar a estratégia do pastor.
Eu quero pegar a armadura do pastor, que está mais brilhante, que tem mais vista, para guerrear a guerra que o Senhor determinou para mim com a minha armadura. Só que muitas vezes o que acontece, o Senhor está dizendo que muitas vezes nós desprezamos a armadura que o Senhor colocou na tua vida. Começamos a desprezar porque olhamos, mas é muito grande, mas é imenso, parece que não tem fim. Mas o Senhor, Ele determinou com a tua armadura. Tanto é que a armadura de Saul não coube em Davi. E muitas vezes o que está acontecendo é que nós estamos querendo pegar a armadura de alguém para poder usar. Louvado seja o nome do Senhor, para dizer: eu ganhei guerras, eu ganhei batalha, eu venci. Só que o Senhor está dizendo: você não vai vencer com isso. Você não vai conseguir vencer com a armadura, porque ele venceu. Porque ele venceu desse jeito, ela venceu desse jeito. Aí o Senhor está perguntando: cadê a armadura que eu te entreguei? O que foi que eu te entreguei? Cadê a armadura que eu coloquei quando eu te chamei? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Davi ele se apresenta para aqueles homens eles desacreditam que Davi possa vencer um gigante. Só que Davi não vai dizer que quando via o urso, ele ia contra ele e vencia. Quando via um leão, ele também ia e vencia. Davi está dizendo: eu tenho experiência em campo, em vencer urso, em vencer leão. Só que vocês não conseguem vencer um gigante. Louvado seja, não estou com medo. Só que vocês não só têm um, você tem vários soldados. Só que lá no campo só tinha eu para proteger as ovelhas. Meu Deus! E eu tive que aprender, louvado seja o nome do Senhor, a defender as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós ficamos contando com experiências alheias, sendo que o Senhor ele quer te fazer experiente dentro das tuas guerras, dentro das tuas batalhas, usando as tuas próprias armaduras. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi tira aquela armadura, ele se sente leve. E quando a palavra vai dizer, quando ele tira aquela armadura, Davi ele vai pegar 3 pedras e um estilete lá de lançar pedra, e ele vai com aquilo para o campo de batalha. Que não é assim o outro está com um capacete, com escudo, com espada, ele está com tudo que é para enfrentar uma guerra e um soldado. Soldados de guerra, de batalhas. Só que chega um menino de 16 anos para enfrentar um gigante com pedra e um chilique. Na nossa lógica, você vai pensar: como é que aqui não vai derrubar o gigante? Quando o gigante chega e diz: vocês estão com fome, na minha mente dizendo assim: vocês estão com falta de pessoal? Está faltando gente aí no departamento, vamos dizer dessa forma, para mandar um menino, um garoto por cá, e da maneira que ele chega e da sopa dele, e da paração é por acaso um cão preparação. Eu gosto porque o nosso Deus ele é estrategista. Porque se chegasse soldado, ele ia se preparar para enfrentar um soldado. Mas quando chegou um menino, ele olhou assim: isso aí? É moleza.
Rapidinho, num minuto derrubou ele com uma espada, com um soco, com um sopro. Só que eu não sabia quem era Davi. Não é quem é Davi com os soldados. É quem era Davi para o Senhor. Quem era Davi no campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele vai lá com 3 pedras, levanta aquele estilingue lá e derruba aquele gigante. E muitas vezes o que estava acontecendo naquele campo naquele campo de batalha, muitas vezes está acontecendo com você. Muitas vezes você está olhando para o gigante. Eu não sei qual tipo de gigante que você está atravessando, está enfrentando, que está fazendo, muitas vezes você olha, eu já venci muitas guerras, mas porque essa eu não estou conseguindo vencer? Louvado seja, porque está tão difícil dessa vez. Louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor, Ele dizendo para mim, para você não pegar armadura emprestado. É para você pegar a tua própria armadura que o Senhor te entregou. Você pode olhar para ela, é 10 minutos de oração, é 10 minutos de peleja. É meia hora de propósito, é meia hora de propósito. É o que o Senhor te entregou. Se fosse para você alcançar mais, Ele te entregava coisas grandes, mas se Ele te entregou pequeno, é no pequeno que Ele vai operar, é no pequeno que Ele vai fazer. Mas o Senhor está dizendo, não se diminua, porque você acha que o outro tem mais talento, porque o outro sabe mais, o outro sabe manejar mais. Só que o Senhor está dizendo, eu não estou contando com o outro, eu não chamei o outro para essa guerra, eu chamei você para esse campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes eu ouvi muito isso no começo da minha caminhada, que muitas vezes, por nós sermos ineloquentes, não saber muito falar direito, falar bonito, orar bonito, nós muitas vezes menosprezamos o que o Senhor Ele tem comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. O que o Senhor entregou para ela, entregou no tempo dela. Só que esse tempo, o Senhor está falando para mim, para você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, que no tempo certo o Senhor lhe trará o crescimento. Mas enquanto isso, o Senhor Ele quer ensinar para mim, para você, que na tua guerra Ele está contigo. Que na tua guerra pode sair todo mundo, mas Deus está dizendo, eu não saio de perto de você. Eu estou contigo. Você é animado, você é desanimado, eu estou contigo. Eu não sou aquele que só estou contigo quando você tem. Eu estou contigo quando você não tem. Eu não sou aquele que a palavra lá de fora vai dizer, quando tu tem dinheiro, tu tem amigo. Quando você não tem, tu não tem ninguém. Só que o Senhor está dizendo, eu só contigo quando tu não tem nada. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Parece que tem um gosto peculiar para quem está liso. Para que quando a gente não temos nada, não tem ninguém para socorrer, só tem Ele como ajuda. É esse o Deus que nós servimos. Ele não precisa que eu e você viemos ter para que Ele venha se apresentar. Ele se apresenta quando eu e você não temos nada. Até porque se não fosse assim, não tinha escolhido, não tinha pegado eu e você não era nada. Não tínhamos nada, era perdida. Pela sociedade não era nem para estar aqui. Mas o Senhor está dizendo, filha, não tem o teu gigante. Porque tem eu na tua guerra, na tua batalha. O gigante ele pode até estar vindo, muitas vezes te afrontando. Louvado seja o nome do
gosto muito de pregar sobre Davi, porque eu acho uma palavra muito complexa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou muito boa com guardar, memorizar as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que vai para cada situação que muitas vezes nós estamos vivenciando. Porque como nós estamos pensando em parar, nós olhamos para Davi. Quem era Davi antes do Senhor o escolher? Davi não era ninguém, mas mediante o que ele perseverou, porque ele perseverou, ele venceu. Quantas vezes Saul tentou matar ele, e ele perseverou, mesmo tendo oportunidade de matar, Davi não matou. E muitas vezes nós olhamos assim: se eu tiver oportunidade, eu puxo o tapete. Se eu tiver oportunidade, eu mato. Só que o Senhor está dizendo: que és tu para tocar no ungido do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Quem somos nós? Porque o Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu conheço, Ele é Ele que cuida. Do mesmo jeito que Ele trata comigo, Ele trata também contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de uma palavra que vai dizer que caia eu na mão de Deus, mas não caia na mão dos meus inimigos. E muitas vezes nós estamos indo a situações que nós preferimos estar na mão do diabo do que estar na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, porque o diabo faz isso. Não, mas tem um Deus. Tem um Deus que Ele vela por mim e por você, que Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Porque o nosso Deus, Ele é dosado. Essa é a palavra. Ele não vai fazer nem a menos por mim e nem a mais. Ele vai fazer na medida. Ele é aquele que mede eu e você. Cada atitude gera uma consequência. Cada ação, ela vai pesar para mim e para você. E muitas vezes nós ficamos: por que isso? Porque aqui só o Senhor está dizendo que é Ele que cuida nos mínimos detalhes. Porque nós vamos olhar Davi, vamos ver Davi olhando para Deus, vendo que Ele não é nada. E quem somos nós? Nós temos tatuagens, muitas vezes não somos nada. Porque se o Senhor, Ele não precisa pesar, Ele só precisa tirar. Se Ele tirar, já era. Quem diz, há dizeres que Ele precisa pesar, Ele não precisa pesar, Ele só precisa tirar. Se Ele tirar, já era. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu costumo dizer que nós temos muitas lutas, muitas guerras, para a gente se preocupar com da direita ou da esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. E a guerra que o Senhor, Ele confiou a mim, Ele confiou a você, louvado seja o nome do Senhor, não é de qualquer maneira. Davi, louvado seja o nome do Senhor, para vencer, louvado seja o nome do Senhor, o nome do Senhor ser glorificado. Ele teve que se posicionar, ele teve que se apresentar. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos, aos olhos, estavam ali tão posicionados, tão apresentável. São homens que sabem manejar espada, sabem de guerra, sabem de batalhas. Só que o Senhor está dizendo: isso não quer dizer nada. Quando o negócio aperta, cada um aperta para quem te quer. Eu vou salvar a minha vida, que eu só tenho uma. Só que o Senhor está dizendo: não é para correr, não. Você pode ter uma vida, mas eu posso fazer você ter 10 vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque quando ele tem um propósito para o diabo, ele vai dizer: tu vai morrer hoje. Só que Jesus diz: tu vai viver hoje. Tu vai viver mais um dia, tu vai viver mais 10 anos. Esse é o Deus que nós servimos. Não importa o que o diabo ele decretou, ele falou, ele assoprou sobre a minha, sobre a tua casa, sobre a minha, sobre a tua vida. O Senhor, ele te escolheu. Aleluia. E quando ele escolhe, o diabo ele vai para o papel dele. Mas o nosso papel é servir a Cristo. Com o coração como Deus, como o Senhor, Ele tem nos chamado, um coração aquebrantado, um coração voltado para Cristo. No momento que eu e você paramos de olhar para Cristo, nós começamos a olhar em volta, fazemos como Pedro, que por um momento ele pediu para ir com Cristo e não viu que ele andou pelas águas, mas no momento que ele oscilou, ele caiu, ele naufragou. Por isso que muitas vezes nós ficamos assim: por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo? Porque você está parando de olhar para Cristo. O Senhor está dizendo: o alvo sou eu, filha. O alvo não é quem está na esquerda, quem está na direita. O alvo sou eu, porque aqui nós só estamos de passagem. E passagem tu vai ver de tudo. Quando nós estamos andando de ônibus, o que a gente vê? Várias coisas. Elas vão, elas passam. Assim muitas vezes sou eu e você. Hoje sou eu e você passando por guerras, por batalhas. O Senhor nos ensinando. Amanhã vai ser a nossa descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser a nossa descendência, louvado seja o nome do Senhor, vivenciando o que eu e você, hoje, eu e você resistimos, para que a nossa descendência ela venha, louvado seja o nome do Senhor, resistir e viver o melhor de Deus, porque tem coisas que eu não vou ver, que eu não vou vivenciar, mas a minha descendência ela vai vivenciar. Tem coisas que o Senhor me fez promessa, mas não é nem para os meus filhos, talvez seja até para os meus netos, rebaraçaram. E muitas vezes eu fico: não, eu preciso viver hoje. O hoje é o que o Senhor determinou para você. Tem coisa que é para você, porque o Senhor usou o pai de Davi para que Davi viesse estar no campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. E através de Davi levar o alimento, ele entrou dentro do cenário que ele precisava para aquele tempo. Que Davi foi chamado para aquele tempo, para ele vivenciar, para a casa dele vivenciar. Mas teve coisas que Davi não vivenciou. Quem tomou posse foram os filhos de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas coisas o Senhor está dizendo: filha, tem coisas que é para você, mas tem coisas que é para a tua descendência. Tem coisas que é para a tua descendência, tem coisas que é para a tua quinta, terceira geração, que ainda vai vir e vai se espelhar no que a minha bisavó foi, no que a minha avó foi. Louvado que vai trazer, louvado seja o nome do Senhor, que vai trazer notoriedade de fé para inspirar outros. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o Senhor está dizendo que não é tempo de desistir agora. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu me lembro que quando eu me converti, eu conheci uma pessoa, uma menina, uma moça, e ela falava dos feitos de Jesus. Ela era desviada, e ela começava a falar, eu ficava maravilhada, eu não entendia nada, mas eu ficava impactada só de ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós menosprezamos a história
que o Senhor Ele determinou sobre a minha, sobre a tua vida. Por isso que eu e você muitas vezes temos que viver o agora. Temos que passar as guerras agora. Ah, irmã, para você é fácil, não é fácil não. Se eu te contar, tu chora. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor, Ele tem me ensinado a ter resistência. Glória a Deus. Como muitas vezes na vida Ele teve. Resistir, muitas vezes resistir quando todo mundo está vendo é fácil. Só que o Senhor vai nos ensinar a ter resistência quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te aplaudindo, quando ninguém está te apoiando. O único apoio que tu tem é a palavra do Senhor. É ela para te levantar todas as manhãs. É ela para te sustentar todas as manhãs. Rabaraçai, comandar. Porque tem gente aqui, se não for a palavra de Deus toda manhã, remandar. Ai, deve subir na raça, comandar. O luto já teria chegado há muito tempo, batido na porta, ele vai subir na gara. Se não fosse a palavra dele, ele vai subir na gara. Todo dia só o acordar já é uma batalha contra o espírito da morte. Todo dia levanta o comandar. Para sobreviver, filha, sobreviva. Porque hoje, mais uma vez, eu repreendo o espírito da morte. Mais uma vez, o espírito da morte estava pela na tua cama, lavando o comandar. Eu fui lá e bati e desci com a espada, lavando o comandar. Para você sobreviver mais um tempo, levante o comandar. Só está vivo porque o Senhor está te sustentando. Só está vivo porque o Senhor está segurando a tua mão. Só está vivo porque a mão dele está te preservando com vida. Elebrasse como a. Porque se não fosse isso, o luto já teria chegado há muito tempo, embaraçado. A notícia já tinha chegado há muito tempo. Só não chegou porque o Senhor é aquele que tem preservado eu e você. Porque ele diz: eu tenho promessa, eu tenho propósito na tua vida, eu tenho propósito. Eu não te chamei simplesmente para chegar até aqui e parar, chegar até aqui e dizer acabou, porque a última palavra não foi eu que disse. Sou eu que dou a última palavra na tua história, na tua casa, na tua família. Não importa o que você esteja vivenciando, para quem olha está dizendo: já era para ter morrido, já era para ter acabado. Só que o Senhor está dizendo: ainda tem esperança, labranda. Não é a palavra que o adversário diz, é a palavra que o Senhor ele determina todo dia sobre a tua casa. É a palavra que ele diz sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que eu e você não viemos temer o gigante, porque o gigante ele vai se levantar todo dia, de várias formas, de várias maneiras. Mas que eu e você venhamos sempre estar atento. Louvado seja o nome do Senhor. Tem a funda, tem o que o Senhor lhe te entregou. Louvado seja, porque é com isso, é como o Senhor te entregou, que eu e você vamos vencer esse gigante. E assim eu agradeço a oportunidade. Até aqui o Senhor me entregou. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.